é a penúltima mensagem sobre a série A Misericórdia Acordou Primeiro. Cura para a insatisfação. Cura para a insatisfação. Um texto muito conhecido. Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32. Lembrando que amanhã nós temos assembleia às 19h30. Provavelmente você que é da diretoria estatutária, gestão da igreja, a gente vai tentar conversar contigo ao longo do dia para ver se chega mais cedo, se há possibilidade, para direcionarmos algumas coisas. Em virtude da chuva não foi possível a nossa reunião na segunda-feira, mas na terça-feira, ontem, ficamos aqui até 11 da noite, fazendo o nosso segundo encontro de entendimento. Os irmãos estão vindo por aclamação ou pedido de carta. Se reuniu com o pastor ontem, teve um lanchinho básico, Foi bênção, não foi? Foi show de bola, Fiz de tudo para o pessoal não vir, mas não adiantou. Ele assinaram a carta para vir, Assinaram a ficha, fiz de tudo. Mas estão aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Lucas 15, versículo 32, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Eu vou ler de novo isso. Esse trecho tem que ler assim, meu filho. 1, 2, você está sempre comigo. 3, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é a história do filho pródigo. A palavra pródigo significa gastador, aquele que não dá valor, aquele que direciona os bens ou fortuna ou aquilo que tem. E o filho caçula, ele tomou uma postura diante do pai. Isso aqui é uma história que Jesus está contando. Ele está contando aos seus discípulos e todos aqueles que estavam ali a ouvir. E Jesus estava contando para trazer uma lição de vida, apresentando os mistérios do reino de Deus. Até aqui tudo bem? Amém? Jesus contando, falando de uma família, e dessa família o filho mais novo chega diante do pai insatisfeito e pede a parte da herança. Ele pega a parte da herança. O filho mais velho, vendo aquela situação toda, ficou calado. Ele pegou a parte da herança, saiu o mundo afora e começou a viver a vida adoidado. Eu fico imaginando o filho falando: estou livre, não estou mais preso, eu posso fazer o que eu quiser agora. Todos os prazeres desse mundo eu quero testar e provar. O dinheiro que eu tenho eu quero gastar, porque afinal de contas
isso aqui era o meu direito, eu peguei, meu pai me deu, ele me ouviu, me deu mesmo vivo, eu posso esbanjar da forma como eu quiser. E eu fico imaginando aquele garoto provando de tudo. E como diz a palavra, ele esteve com prostitutas, ele esteve gastando de repente com bebidas, gastando com falsos amigos. Porque na hora da gargalhada, na hora que está tudo bem, você é cercado de pessoas, você é cercado de prazeres, você é cercado de tudo. Quando você está com dinheiro no bolso, quando você está provando ao desvaneio. E assim aquele garoto começou a fazer. Só que quando você está no momento de festejo, quando você está no momento da falsa ideia de que tudo está bem, quando você está no momento ao qual a Bíblia nos fala que prefere onde há tristeza do que onde está alegria, às vezes, que prefere às vezes onde há luto do que onde há o nascimento, por causa exatamente disso. Não há consciência, não há razão, não há percepção, não há entendimento do que está acontecendo ao redor. E aquele jovem, ele começou a viver, e quando você está vivendo nessa falsa e nessa aparência, você tem a impressão que tudo está bem, que você é o Senhor de todas as coisas, e você não quer se aprofundar em absolutamente nada. Você vai vivendo a sua vida na superfície. Quando você vai ver o dinheiro está indo embora, quando você vai ver as contas estão vindo, você não está dando nenhuma importância, nenhuma responsabilidade. Você abre mão da responsabilidade, você abre mão do compromisso, você abre mão da razão, você abre mão de tudo que é voz, que venha trazer você a consciência. E esse jovem começou a viver uma vida totalmente abrindo mão. Eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, eu quero viver o momento. Muitos de nós vivemos o momento. Vamos viver o momento. O pródigo é aquele que vive o hoje, vive o momento. Não é verdade? Ele vai viver o momento. Só que sem nenhuma razão, sem nenhuma percepção. O jovem foi perdendo dinheiro, foi perdendo amigos, porque acabou o dinheiro, acabou o amigo, acabou a farra. E aí o que acaba acontecendo? Ele se vê na sarjeta, ele se vê mal, ele se vê abandonado. Enquanto isso, o filho mais velho está lá, ele ficou na casa do pai. Jesus está contando essa história. O filho mais velho está lá, continua trabalhando, de repente resmungando pelo irmão, saiu de casa, tomara que se dê mal. E se ele vier aqui, é ruim do meu pai aceitar de volta, não pegou o dinheiro? Não fez tudo o que fez? Quero ver. E vou continuar aqui fazendo, as minhas obrigações do dia a dia. Vou continuar vivendo essa mesmice de vida aqui. E vou viver. Vou viver a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim, aquele mais velho começou a viver. Quando acabou tudo, o mais novo numa sarjeta, ele começou a olhar até mesmo a comida dos porcos. E ele desejando estar com os empregados do pai. Ele começou a sarjeta de tal forma, o fundo do poço de tal forma, que a reflexão faz com que ele entenda que ele pecou. Certos momentos na nossa vida, e boa parte de tudo que a gente vive é fruto daquilo que a gente construiu ou desconstruiu. E aquele jovem estava vivendo exatamente fruto de uma construção e desconstrução. Então, o que ele chegou à conclusão? Estou pecando, estou errando o alvo. Eu não estou no caminho que Deus trilhou para mim, não estou no caminho que meu pai designou para mim. E eu perdi tudo. Agora há frustração. Estou insatisfeito de novo. Eu estava insatisfeito na casa do meu pai. Eu estava insatisfeito tendo tudo na minha mão. Eu estava insatisfeito porque eu queria provar. E agora eu estou insatisfeito porque tudo provei, que tudo eu tive e vi que isso tudo é em vão. Eu estou num vácuo.
E muitas pessoas, quando se afastam da igreja, eu agora quero abrir um parênteses, eu já ouvi relatos de pessoas que estavam muito bem na igreja, aquela coisa toda, e se aborreceu com um, se aborreceu com outro, e saiu. E ele não consegue ser feliz dentro da igreja, mas também não consegue ser feliz fora. Ele fica num vácuo espiritual. Eu não sei mais o que eu sei, o que eu posso, o que eu gosto. Ele fica num total vácuo. Eu fico imaginando o filho pródigo nessa situação. Eu não consigo mais estar na casa do meu pai, porque lá não vou ser aceito. E aqui também, tudo que eu provei, eu vi que é vão. Eu não sei, eu estou num vácuo. Eu não sei qual direção. E de repente eu começo a refletir. Eu vou me humilhar. Eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer, olha, pequei diante do céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Se o Senhor me tratar, e ele treinando isso, ele começou a treinar o que ia falar, o discurso, o roteiro, a forma como conduzir. Eu estou maltrapilho, não é assim que meu pai me criou. Eu sei que ele não vai me aceitar nem como filho, mas eu preciso pelo menos trabalhar e ter aquilo que o meu sustento possa me dar. Eu aprendi um pouco com essa vida e eu vou falar isso com meu pai. Estou arrependido, vou chegar até meu pai. Quando chega, aí vem esse texto que nós lemos. Quando ele chega, o pai recebe com festa. Mata um novilho, faz um churrasco, chama os amigos, chama todo mundo. Gente, é tempo de festa. É tempo de festa. E as danças começam a acontecer, os gritos de alegria, júbilo acontecendo. E aí o que acontece? O filho mais velho começa a escutar essa festa. Que festa toda é essa? Ah, não acredito. Será que é o que eu estou suspeitando? E ele se aproxima e quando percebe a festa que foi feita por irmão, diz a palavra que o coração dele se encheu de ira. Ele ficou irado. E a ira o paralisou a tal ponto que ele não foi festejar. O paralisou a tal ponto que ele recuou. Não foi para a festa, mesmo o pai chamando, vem meu filho, aqui, vem. Ele virou as costas e entrou. E o pai foi atrás. Filho, o que está vendo? Vamos lá para a festa. E o filho revoltado declara a insatisfação dele. Que festa, pai? Eu estou aqui sempre te servindo como escravo, esses anos todos. Nunca levantei para falar ao Senhor, para pegar a minha parte. Eu sou o mais velho, sempre andei contigo. O Senhor nunca fez um churrasco desse para mim e para os meus amigos. Olha a indignação, olha a injustiça. Eu quero justiça, pai. Eu quero justiça. Eu clamo por justiça. Eu quero que as coisas se estabeleçam, pai. A coisa está tudo errado. Está tudo errado isso aí. Eu não aceito. Eu não vou me misturar com essa situação. Há uma indignação muito grande no meu coração quanto a isso. Não participo. Aí o pai fala: meu filho, está fazendo isso porque ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Você não consegue compreender que o sujeito de toda essa história não é você nem do seu irmão, mas é a essência da vida, do resgate? Você não consegue compreender que quando há um resgate da essência, há festa no céu? Você não consegue compreender, meu filho? Essa história do filho pródigo, o gastador, a insatisfação. E a insatisfação tem sido o traço mais marcante da vida de muitos que estão na casa de Deus. Muitos. Vivem no teto do Pai. Procuram servir ao Pai e obedecer. Mas intimamente sentem descontentes e frustrados. Quantas pessoas dentro da igreja estão assim?
dentro da casa do Pai, vivendo, ouvindo a palavra, quarta-feira, domingo, se tem reunião de oração na terça, na segunda, se vai no congresso, vai na programação, é a irmãzinha que vai pregar ali, é fulaninho que vai acontecer ali, é ciclano, e está sempre ali na casa do Pai, mas intimamente está só em busca do que o Pai pode dar. Está olhando para a mão do Pai, está olhando para o bolso do Pai, está olhando para as condições do Pai, está olhando para a estrutura do Pai, quer se aproveitar do Pai, mas do Pai vivenciar o relacionamento pouco quer. Pouco entende isso como valor. Não há entendimento de valor nesse sentido. Quantos estão assim? Quantos estão dentro da casa do Pai murmurando, reclamando, remoendo o insucesso? Quantos estão falando de justiça? Quantos têm desafetos dentro da igreja? Eu lembro de uma vez, e eu pertencendo a uma igreja, né, na casa do Pai, e pessoas que não se falavam há anos, dentro da mesma igreja. Há anos. E quando tinha programação de liderança, alguma coisa assim, comissão de alguma coisa, se um era um presidente, outro era o vice, porque eram pessoas antigas na igreja, aquela coisa toda, nossa, é o grupo de um e o grupo do outro. Se tinha assembleia dentro da igreja, meu amigo, era briga. Se um propôs uma coisa, o outro era contra. Desafetos, pessoas que sustentam isso, numa disposição de alma amarga e sombria. Uma pessoa que é amargo, é amargurado, sabe? Pessoas que vivem nas sombras, na escuridão. Quando isso acontece conosco, a gente se coloca na mesma situação do filho que ficou em casa, o filho mais velho. Gente, para pensar, gente. Ele está na casa do Pai, completamente satisfeito, vivendo aquilo ali, aquela mesmice, dia após dia após dia, uma rotina. Uma rotina na casa do Pai, aonde nada lhe agradava. Você vai conversar com um cara desse, o que você vai ouvir? Murmuração, tristeza, você não vai ouvir nada de bom. É o tipo da pessoa que você não quer sentar do lado, você não quer falar com essa pessoa. E assim a gente viu o filho mais velho. Tem pessoa que está ficando amarga e nem percebe. Nem percebe que está ficando amarga. Tem gente que já se tornou natural ser amargurado. Já se tornou natural a murmuração. Já se tornou natural ser negativo. Sempre vê o lado negativo, nunca vê o lado positivo. Sempre ela vai falar assim, olha, não vai dar certo. Não, isso aí, rapaz, isso aqui eu já vi tantas vezes, isso aí, nossa. Como que a insatisfação vai ser detectada? O problema do filho que fica é detectado num primeiro momento, é quando ele fica calado. O filho mais novo chega para o pai e fala, pai, é o seguinte, pai, estou querendo ir para o mundo. Estou querendo sair, eu quero a minha parte. E o filho mais velho, ele poderia ter várias posturas diante do filho mais novo. Mas a falta de palavras, às vezes, fala mais alto que a abundância delas. O silêncio é profundamente revelador na vida de algumas pessoas. Pessoas se calam e vão maquinar o mal. Pessoas se calam e coloca aquilo e vai somando problemas e amargura. Pessoas se calam e ficam internizando, colocando para dentro, colocando para a sua vida e seu coração rancores e mágoas. O caçula cometeu delitos. Pela visão oriental judaica, o delito do caçula perante essa cultura foi, primeiro, desrespeito ao genitor. Ele desrespeitou o pai. Ao pedir herança, ele está desrespeitando. Segundo, é uma forma de dizer que deseja a morte do pai.
Então foram 2 pecados e delitos que o mais novo cometeu. E aqueles ouvintes de Jesus, Jesus contando essa história, eu fico imaginando aqueles ouvintes de Jesus, eles imaginando agora vai. Então o pai vai dar uma grande surra naquele moleque, porque ele insultou a honra do pai. Ele está falando que o pai tem que morrer, porque é cultural, era normal pensar dessa forma. Era natural, não era natural a reação do pai da história de Jesus. Outros imaginavam, então o mais velho vai chamar o caçula no canto e vai falar, deixa de ser maluco, você não pode fazer isso, e vai dar um bom conselho e vai ajudar o mais novo a pedir desculpa para o pai. Mas ao contrário, o mais velho ficou em silêncio. Esse silêncio ocorria porque ele também estava insatisfeito. Só não saía de casa por 2 motivos, e presta atenção, gente. O primeiro motivo, ele tinha obrigação de ser o filho mais velho. Ele tinha obrigação na casa do pai. Segundo motivo, ele se sentia seguro naquela condição. Era confortavelmente para ele. Existem pessoas que a relação com Deus se resume em obrigação e segurança. Tem pessoas que se resumem nisso. Ou segue na casa de Deus por causa de costume, ou segue na casa de Deus por medo de Deus. Enquanto que Deus está falando para você que o resultado disso, seguir na casa do Pai, apenas por obrigação, costume, ou por religiosidade, ou pensamento, só vai trazer para você uma vida sem alegria, dando dízimo, sem alegria, dando ofertas, sem alegria, cultuando, sem alegria, vindo para ministério, sem alegria, trabalhando no mutirão, sem alegria, frustrado, insatisfeito, porque não é fazer ou simplesmente estar na casa do Pai que vai fazer você filho do Pai. Filho do Pai vai te fazer quando você se coloca diante dele em relacionamento de filho para com pai e de pai para com filho. Não basta estar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, e depois capítulo 4, versículo 11 e 12. Deus não quer para você vir para cá, gente. Você não me vê e nunca vai me ver. Se me ver fazendo isso, pode me chamar no canto e falar. Você nunca vai me ver. E aí, meu filho, por que você não está vindo? O tempo todo, né? Lógico que em um momento ou outro. Não estou te vendo, não estou te vendo, não estou te vendo. Por que você não vem? Por que você não vem? Por que você não vem? Olha, tem que vir, ó, tem que fazer, ó. Não, filho, sabe por quê? Aqui é a casa de quem? Do Pai. Se é a casa do Pai, você tem que ficar como? À vontade. E ficar à vontade porque eu estou te obrigando a vir? Eu vou ficar lançando sobre você maldição de pastor? Eu vou ficar lançando sobre você, olha, se você não vier para a casa de Deus, Deus vai te condenar, Deus não sei o que. Não, é assim? Não, você tem que vir, não por compromisso que firmou com a igreja, não por compromisso que firmou com o pastor. Às vezes eu fico triste, quarta-feira eu olho aqui e falo, gente, cadê o pessoal? Poxa, domingo, gente, poxa. Às vezes eu fico, sou humano, mas sinceramente, eu estou parando cada vez mais, sabe por quê? Eu falo assim, eu vou prestar o meu culto ao meu Deus. Eu não vou travar o meu culto, a minha festa, por causa dos insatisfeitos. Eu estou satisfeito com a graça do Pai. E eu vou prestar o culto, chovendo ou não chovendo, tendo ou não tendo gente, tendo ou não tendo louvor, tendo ou não tendo instrumento, tendo ou não tendo transmissão, tendo ou não tendo palavra. Eu vou prestar o meu culto ao meu Deus, porque eu amo o meu Pai. A casa dele aqui, que isso significa, é apenas um encontro dos santos. Mas a casa dele é a minha vida e ele habita na minha casa. Na casa dele habita na minha vida, habita no meu viver. O Senhor está no seu santo templo e eu louvo, eu o adoro, porque ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. É o colo para onde eu me refugio. É a voz que eu quero ouvir. É ele que cuida de mim.
Quando ninguém vê, os amigos da farra do filho pródigo, ele estava na sarjeta e eles sumiram. Mas na sarjeta, o filho pródigo ouviu a voz do pai. Por quê? Ele entendeu: eu vou chegar e vou me humilhar. Assim como eu li aqui no início, aquele que é piedoso, o pai vai escutar. Então, aquele que não é piedoso fique, porque Deus escuta a voz daquele que está diante dele. Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu vou deixar as coisas para trás. Assim que o filho pródigo começou a falar, eu vou deixar o mal, eu vou deixar aquilo que me atrapalha. O filho mais velho não entendeu que aquilo que está afligindo o coração dele tem que jogar de lado e prossigo para o alvo. Capítulo 4, versículo 11 e 12 de Filipenses diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda a gente. Não, peraí. Oh, palavra de Deus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha o que Paulo fala agora. Pois aprendi. Ele aprendeu, desenvolveu, esforçou-se para ter isso. A adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Só quem aprende isso é quem amadureceu diante do Pai. Uma pessoa dessa não está insatisfeita nunca, porque ele aprendeu. Só que tem gente que passa 40 anos, 50, 60 e não aprende. Não aprende. A insatisfação do filho foi revelada no versículo 25, 26, lá de Lucas. Ao ouvir a festa, o filho mais velho achou que algo estava errado. A suspeita se confirmou na realidade e se transformou em revolta. Como você se sente nesse momento, meu irmão? Você se sente revoltado por alguma coisa? Injustiçado, magoado, revoltado, esquecido, triste? O filho mais velho se recusou a participar de uma festa. Permitiu que o que interpretou tomasse forma e mandasse no seu sentimento e na sua forma de viver. Tem gente que não está participando de uma festa, porque aquilo que está interpretando está tomando forma e está mandando em você. Tem gente que se permite a não participar da festa do Cordeiro, a festa, um churrasco do céu. Ele se permite a não participar do reino, do mistério da graça, porque ele se coloca na condição de satisfeito, aceita aquela insatisfação como seu dono e seu Senhor. A insatisfação foi declarada no versículo 29 e 30. Não bastou mostrar, mas também declarou a sua insatisfação. Nesse momento o filho confessa a sua insatisfação, pois chegou ao limite do suportável. Isso também é um enorme passo. Quando você declara que aquilo está muito para você. Muitos ficam com isso e ficam para o resto da vida insatisfeitos, sem posicionamento e sem declarar aquilo que está te afligindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz uma análise da confissão do filho pródigo, do filho mais velho. Eu fiz uma análise. São 2 pontos. Primeiro, o filho mais velho se vê como servo e não como filho. É uma coisa interessante. Lembra que a gente falou aqui, eu preguei,
sobre empregado, servo e voluntário. A gente tem que ter o coração de servo, mas Deus não te vê como servo, porque o nosso Senhor é bom, Ele te vê como filho, e Ele é o nosso Pai. Aí o que acontece? O filho mais velho, quando se revolta com o pai, fala: eu estou há tantos anos, toda a minha vida, te servindo como escravo. E muitas pessoas vão reivindicar diante do pai isso: eu estou insatisfeito, Deus, porque eu estou há tantos anos nessa igreja, eu estou há tantos anos aqui te servindo, eu estou há tantos anos. E Deus falou: mas eu não te vejo como servo. Existe lá em Levítico uma lei que era destinada ao escravo da orelha furada. Eu vou pregar sobre isso aqui ainda. Diz que o escravo, quando completasse o seu tempo, o tempo de serviço, e ele pudesse ser liberado, e ele quisesse continuar como escravo, porque ele amava o seu senhor e a sua família, e tinha escravo que queria continuar como escravo, ele falava o seguinte: eu quero continuar como seu escravo. Então a lei falava que ele tinha que ter a orelha furada. Essa orelha furada era a marca de que ele tinha liberdade nas mãos, mas optou continuar como servo. Olha que interessante. Quando a gente fala eu quero ser servo de Deus, não é uma obrigação, é um prazer, é uma necessidade da alma, porque não há nada que me faça bem do que servir a um Senhor que é bom, que tudo supra as minhas necessidades, e não só pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é na sua essência, porque mesmo servo, como eu me coloco, Ele me vê como filho, e sempre me sustentando. E outra coisa, o conceito desse filho, é que a alegria dele estava associada ao que Deus podia dar. Ele reclamou: tu nunca me deste um cabrito, tu nunca me fizeste isso. O Senhor nunca. Pessoas dentro da igreja que falam: por fulano tudo acontece, para ciclano tudo acontece, fulano tem testemunho. Na minha vida não, o Senhor nunca fez isso na minha vida, o Senhor nunca me deu, o Senhor nunca faz isso por mim. O filho tinha uma visão errada da relação com o pai. Tantos anos na casa do pai, convivendo com o pai, mas uma relação errada. E Deus está falando para você hoje, aquilo que foi a resposta do pai. Essa história de Jesus não foi em vão, não foi à toa. É a resposta do próprio Pai para você nessa noite, e a gente vai sair com ela. O Senhor fala para você hoje: meu filho. Sabe quem está falando? Eu estou demonstrando amor. Você é da minha família, você é do meu sangue, você tem convivência comigo, você não vai ser desamparado. Eu estou contigo. Então tira essa tua indignação, tira essa falta de justiça no teu coração, tira essa revolta, essa ira. Conviva na minha casa dia após dia, todos os dias da tua vida, com a alegria do Salmo de Davi, porque você é da minha família. Eu sou o teu pai, você é o meu filho, e eu não vou te abandonar. Segundo, Deus fala para você: tu sempre está comigo. Sabe o que ele está falando? Você não está valorizando o maior privilégio que o caçula tirou, que é da minha convivência. Você está desprezando aquilo que é o mais precioso. Deus está contigo todos os dias da sua vida. Ele falou: eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, não vos deixarei órfão. Então, você é meu filho e eu estou contigo. Não é como nós somos pais, mas às vezes o filho está na escola, está na faculdade, está em outro lugar, e você está em outro preocupado. Deus não. Aonde você pisa, Deus está pisando com você. E terceiro, tudo que é meu é teu. Deus está falando para você nessa noite. Ou seja, um pagamento de um servo. O servo está ali, teve um pagamento. Você não pode se julgar como servo, porque o meu pagamento não é um pagamento de servo, mas sim o de filho. A herança, tudo que é meu, tudo que é formado, tudo que tenho é teu. Você está fazendo parte da minha vida, da minha essência. Deus está falando para você: nada vai te faltar, porque você faz parte da minha essência, você faz parte da minha família, você é da família de Deus. Nessa história, temos um insatisfeito que se foi, e temos um insatisfeito que ficou.
Porém, o que se foi, viu que o que ele foi ver era insuficiente e voltou, enquanto o que ficou continuou com uma visão deturpada de filho. Qual é a postura que você vai tomar? Deus está falando para você, lança sobre ele a sua insatisfação. Fala com o Pai e lança sobre ele toda angústia, todo temor, todo mal, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Lança sobre Deus agora. Se tem alguma coisa afligindo teu coração, lança sobre Deus agora. Se tem alguma revolta no teu coração sobre alguma coisa, lança sobre Ele agora. Lança na mão dele, lança na mão do Pai. O Pai resolve. Lança na mão. Você é um filho pequeno. É um filho pequeno imaturo, um filho pequeno limitado. Deus pode cuidar de toda e qualquer situação na tua vida. Lança sobre o Pai agora. Feche seus olhos. Lança sobre o Pai agora. Ele está falando, você pertence a Ele. Fala com Deus. Pai, nós pertencemos a Ti, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. E aquele que porventura, nessa noite, acaba não confiando totalmente no Pai, ou está insatisfeito com algo, e questiona até mesmo essa relação, Senhor, que o Senhor possa agora mostrar, e mostrar de fato, através dessa palavra que foi pregada, que primeiro o Senhor não despreza a condição de filho. O Senhor não despreza a condição de filho de nenhum deles, nem daquele que se foi, nem daquele que ficou, nem da insatisfação daquele que foi, nem da satisfação daquele que fica. O Senhor mostra que não apenas não despreza, mas que está conosco todos os dias da nossa vida, o tempo todo. E o Senhor mostra que o Senhor é capaz de suprir toda a nossa necessidade, porque tudo que nós precisamos está em Ti. Tudo que precisamos está em Ti, ó Deus. Não há outro bem maior do que Ti. Não há nada mais precioso do que a Ti. Que isso não seja meras palavras, que não seja obra de emoções, mas que seja poder de Deus. Estamos em Ti, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lançada. Que Ele possa entregar, Pai, a vida, cada um aqui, diante do Senhor. Confiamos em Ti, ó Deus. Guarda o Teu povo nesses dias. Cuida de cada um, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos.